Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu estou trazendo para vocês aqui o conteúdo de progressão geométrica, vulgo PG. Então fica comigo aí até o final, que hoje a gente vai ver o que é uma PG, a gente vai ver fórmula do termo geral, fórmula da soma, certo? Então aproveita e se inscreve aí no canal para que você não perca nenhum conteúdo que eu posto aqui semanalmente e curte o vídeo se você vem gostando aqui da produção, tá certo? Então vamos para a nossa aula. Galerinha, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, certo? De uma experiência para a gente entender o que é uma progressão geométrica. Então, faz de conta que eu trouxe aqui uma bactéria, certo? Para vocês, e a gente vai observar como essa quantidade de bactérias vai progredir de acordo com o tempo. Então, imagine que eu trouxe a bactéria e passado 1 minuto, essa minha bactéria, ela se reproduziu. E a gente sabe que quando a bactéria se reproduz, ela se divide ao meio. Então, passado 1 minuto, eu fiquei o quê? Com 2 bactérias. E aí, passado mais 1 minuto, supondo, certo? Minhas bactérias, elas se reproduziram novamente. Então, cada bactéria se dividiu ao meio. Então, eu fiquei agora com um total de 4 bactérias. E aí, mesma coisa. Passado mais 1 minuto, cada bactéria se dividiu ao meio e eu fiquei aqui com um total de 8 bactérias. E aí, gente, observem que a minha quantidade de bactérias, ela forma uma sequência numérica, certo? Que eu vou chamar aqui de PG. E o que é que tem de especial aqui nessa minha sequência numérica? O que tem de especial, pessoal, é que assim, ó, do meu primeiro termo para o segundo, imaginando aqui a minha produção de bactérias, o que foi que aconteceu? A minha bactéria se dividiu ao meio e aí eu fiquei o quê? Com o dobro da quantidade de bactérias que eu tinha. E quando eu estou falando do dobro, eu estou falando o quê? Que eu multipliquei por 2. E aí eu tinha 2 bactérias, novamente cada uma se dividiu ao meio, e eu novamente dupliquei aqui a minha quantidade de bactérias. E isso foi ocorrendo aí sucessivamente. Então, é uma PG, porque o que tem de especial? Eu estou sempre multiplicando aqui por um valor constante, certo? Então, a partir do meu primeiro termo que foi dado, eu consigo obter os demais a partir de uma multiplicação por um valor constante. E aí, bora ver aqui o que seja a definição de uma PG. Então, uma progressão geométrica é toda sequência numérica na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante Q. Essa constante Q a gente vai chamar aqui de razão da minha PG. Lembrando também que esse Q é um número que pertence aos reais. Aí você pode pensar, professora, eu pensei que era só quando multiplicava por 2. Não, não é só quando multiplica por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo de uma outra sequência. Então, dado meu A1, por exemplo, 3. E imagine que minha razão agora seja aqui 1/3. Então, como é que faz para eu obter o segundo termo da minha sequência? Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por quanto? Pela minha razão, que nesse caso agora é 1/3. E aí, 3 vezes 1/3 é quanto? É 1. Então, para obter o próximo, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar novamente por esse termo que ele é constante. Então, 1/3 vezes 1 vai ser 1/3. Para obter o próximo termo, o que é que eu faço? Multiplico novamente por 1/3. E aí, eu vou ter aqui, ó, 1/9. E aí, eu tenho a minha sequência, que também é uma progressão geométrica. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Para encontrar o próximo termo, eu faço o quê? Multiplico o anterior por um valor constante. Tranquilo, gente? E aí, sabendo disso, agora a gente pode calcular aqui a nossa fórmula do termo geral. Então, coloquei aqui uma sequência genérica para vocês. Eu tenho A1, A2, A3, A4, certo? Até uma AN, e continua aqui infinitamente, ó, por isso que eu coloquei reticências no final. E aí a gente já sabe o seguinte, que partindo do meu A1, eu posso calcular o meu A2 fazendo o quê? Multiplicando por um valor constante, que eu chamei aqui de Q. Então, eu vou escrever aqui para vocês que meu A2 vai ser o meu A1 vezes um Q. Beleza? Aí, quem seria o meu A3? Partindo do A1, eu tenho que meu A3 vai ser quanto? Vai ser o A1 vezes Q vezes quanto? Vezes Q novamente. E Q vezes Q é Q ao quadrado. Então, eu tenho que A3 vai ser igual a 1 vezes Q, ou seja,
vai ser A1 vezes Q elevado ao quadrado. Quem seria o meu A4? Se eu for partindo do A1, vai ser Q, né, vezes Q, vezes quanto, gente? Vezes Q novamente. Então, eu vou ter aqui 3 fatores de Q, então vai ser Q elevado ao cubo. E aí, a gente continuando com esse processo, eu posso chegar à conclusão que meu AN partindo do A1 vai ser igual a AN igual a 1 vezes Q elevado a quanto? Elevado a N menos 1. Por quê? Observe o seguinte. Eu tenho aqui, ó, quando o meu N for 4, ó, quem é meu expoente? 3. Quando o N for 3, quem é meu expoente? 2. Quando o N for 2, ó, quem é o expoente? 1. É sempre um termo a menos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, fórmula do termo geral, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí você pode pensar, mas professora, eu sempre tenho que partir do meu A1? Não, isso não é uma regra. A gente tem aí a fórmula do termo geral, mas a gente pode, por exemplo, pedir aqui o valor, sei lá, de A7 e dar o seu valor de A2. Então, partindo do A2 para chegar no A7, eu vou multiplicar esse meu fator aqui, né? Esse meu termo por quanto? Por Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q. Então, eu tenho quantos fatores de Q? Eu tenho 5 fatores, né? Como se eu tivesse que andar 5 casas. Eu estou no A2, para chegar no 7 eu tive que andar 5 casas. E cada casa dessa que eu ando, eu multiplico por quanto? Por Q. Então, ficou Q elevado à quinta. É a mesma ideia lá da PA, certo? Que eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Só que lá a gente adicionava, aqui a gente faz o quê? A gente multiplica. Beleza, gente? E aí vamos para o próximo. Mas será que PG só serve para crescimento de bactérias? Não. Vou ler aqui uma situação para vocês também, para você ver como o PG se aplica em outra forma. Então, suponha uma aplicação de 50 mil a juros compostos a taxa de 3% ao ano. Nesse caso, os montantes no início de cada período de um ano formam uma progressão geométrica. Então, vamos ver isso daqui. Ó, comecei aí com meu capital de 50 mil reais. E aí, a afirmação diz o quê? Que depois de um ano, né? Então, passado um ano, quanto foi meu capital? Meu capital era o quê? Era os 50 mil, mais o quê? Mais 3%, então 3% é 3 sobre 100, tá? De 50 mil. E aqui eu sei que vai dar aqui, ó, 3%, a gente pode simplificar, ó, dividindo por 100, dividindo aqui por 100, então vai ficar 50 mil mais 3 vezes 50 dá 150. Ah, botei aqui 55 mil, né? É 50 mil, gente. Então, vai ficar aqui 5 mil, 3 vezes 5 mil, 1.500. Então, vai ficar 50 mil mais 1.500, vai dar 51.500. E aí, o que aconteceu? Vou aqui, depois de mais um ano, o que é que aconteceu com o nosso capital? Eu tinha o quê? Eu tinha 51.500, mas vou acrescentar o quê? O meu juros foi de 3% sobre que capital? Sobre capital de 51.500, que era o que eu já tinha. Então, para adiantar aqui as nossas continhas, certo? Eu vou usar aqui agora a nossa calculadora. Então, bora lá. Eu vou colocar aqui, vou calcular 51.500 vezes 3%, que é 0,03. Então, vai dar aqui 1.545. E aí, vou somar com o capital que eu tinha, que é 51.500. Então, isso aqui vai dar 53.045. Vou anotar aqui para vocês, 53.045. E aí, pessoal, esse processo vai continuar, certo? E aí, vamos ver aqui que o meu montante, ele tá formando aqui agora uma sequência que eu anotei para vocês. Que eu tenho aqui meu primeiro termo, o meu A1 é 50 mil, o A2 seria 51.500, o A3 53.045, o
o meu A4 seria 54.636,35. E como é que a gente sabe que isso é uma PG? Bem, para ser PG, a partir do meu A1, para eu obter o meu A2, eu tenho que multiplicar por um valor que, e esse valor aqui ele é constante, né? Para obter meu próximo termo, eu sempre vou multiplicando aqui por quê? Então, para saber se é PG, né, confirmar que essa sequência é uma PG, eu preciso descobrir aqui quem é esse valor de Q e ver se isso está se mantendo constante. E aí, como é que eu faço para descobrir qual foi o número que eu multipliquei aqui de 50.000 para chegar em 51.500? Eu vou fazer a operação inversa, eu vou fazer a divisão. Eu vou pegar 51.500 e vou dividir por 50.000. Então, vamos de novo aqui fazer aparecer nossa calculadora. Vou agora só trocar ela aqui de lugar, tá? E aí, vamos fazer aqui nossas continhas. Eu tenho agora 51.500 dividido por 50.000. Isso vai dar aqui 1,03. Ok. Mas será que do meu A3 para o meu A2, se eu fizer a divisão, vai dar o mesmo valor? Vamos ver. Então, eu vou pegar aqui, ó, 53.045 e vou dividir por 51.500. Vamos ver? Eita, 1,03 também. Eita, será agora que se eu pegar esse meu 53.045 e multiplicar por 1,03, eu vou obter meu A4? Vamos ver? Então, eita, ó, 54.636,35. Então, tá certo, pessoal. Essa minha sequência aqui, ela é uma PG, certo? E minha razão aqui é 1,03. Porque eu tenho um crescimento aqui constante de 3%. Então, uma PG a gente também pode pensar como uma sequência que mantém uma taxa constante de crescimento. Tranquilo? E aí, vamos para mais. Eu vou agora classificar a minha PG, certo? Ela pode ser classificada em crescente, decrescente, alternante e constante. E aí, presta atenção, porque para ser crescente, eu tenho duas situações. Quando o meu A1 é positivo e meu Q é maior que 1, então, por exemplo, eu tenho aqui 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Vejam que esses valores aqui, eles estão aumentando, certo? Estão crescendo. Mas, professora, quem é a razão dessa PG? Como é que eu faço para descobrir? Você pode fazer o seguinte, pega um termo e divide pelo anterior. Se eu pegar 4 dividido por 2, é 2. 2 dividido por 1, 2. 1 dividido por 1/2, também é 2. Então, aqui minha razão é igual a quanto? É igual a 2. Meu A1 é 1/4, que é positivo, e minha razão é 2, que é maior que 1. Então, essa PG, ela é crescente, os valores delas, eles aumentam. Eu também posso ter uma PG crescente quando o quê? Quando meu A1 for menor que 1 e minha razão estiver entre 0 e 1. Então, bora aqui, ó. Peguei meu A1 negativo, menos 8, e aí eu obtive aqui, ó, menos 4, menos 2, menos 1. Qual seria a razão dessa minha PG? Como é que eu faço para descobrir? Eu pego um termo aqui e divido pelo anterior. Então, ó, menos 1 dividido por menos 2, vou colocar aqui, ó, menos 1 dividido por menos 2. Então, essa minha razão, ela é 1/2, tá, gente? Então, é uma razão que está entre 0 e 1. E aí, observem o quê? Que o valor da minha sequência, ele está aumentando, certo? Porque menos 8, ele é menor que menos 4, que é menor que menos 2, tranquilo? E aí eu posso também ter uma PG decrescente, aí eu também tenho duas situações. Se meu A1 for maior que 0, for menor que 0 e minha razão for maior que 1, então tenho aqui, ó, um A1 negativo, certo? Menor que 0. E aí vamos ver quem seria a minha razão. Como é que a gente faz para descobrir a razão? Eu pego um termo e divido pelo anterior. Então, vou fazer aqui, ó, menos 20 dividido por menos 10. Isso aqui vai dar igual a quanto, gente? Vai dar igual a 2 também. Então, o que é que eu fiz? Eu calculei minha razão, que é 2, é maior que 1. Como o meu A1 era menor que 0, observem o quê? Que esses números, eles estão diminuindo. Então, minha PG, ela é decrescente. Outra maneira de ter uma PG decrescente é se meu A1 for maior que 0
e minha razão estiver entre 0 e 1. Então, tenho aqui, ó, A1 positivo, certo? Maior que 0. E quem seria a minha razão? Vamos calcular aqui, ó. A razão, eu vou pegar 4, por exemplo, dividido por 8, que é igual a quanto? É igual a 1/2. Então, aqui minha razão entre 0 e 1, veja que os valores dessa PG, eles estão diminuindo, então a PG, ela é decrescente. Eu vou dizer que uma PG, ela é alternante quando o Q, ele é menor que 0, porque o que acontece? Eu vou ficar aqui alternando os sinais dos meus valores, certo? Então, eu tenho 5, depois aqui, ó, minha razão aqui no caso é menos 2, então 5 vezes menos 2, menos 10 vezes menos 2, 20. Então, ó, diminui, sobe, certo? Então, vai ficar aí alternando. E posso também ter uma PG constante, que é quando a minha razão é igual a 1, certo? Porque cada número multiplicado por 1 é ele mesmo, e aí eu fico com todos os valores iguais. Tranquilo? E aí, bem, para trabalhar agora a soma dos n primeiros termos de uma PG, eu vou só mostrar aqui a fórmula para vocês, eu não vou deduzir, tá certo? Então, a fórmula dos n primeiros termos de uma PG é quando eu pego só uma parte da minha PG, considero só alguns termos, vai ser dada por A1 vezes 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Lembrando que esse Q aqui, gente, tem que ser diferente de 1. Certo? E aí vamos ver como é que isso funciona. Então, tenho aqui um exemplo. Uma página na internet teve 100.000 acessos em janeiro de 2015. Após uma campanha publicitária, o total de acessos aumentou 50% a cada mês, até junho. Qual o total de acessos nestes 6 meses? Então, como eu quero o total de acessos, eu quero a soma de todos os acessos que houve em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, dá para a gente construir? Dá, mas dá também para a gente facilitar aqui nossa vida usando a fórmula da soma dos termos. Então, vou aqui escrever, certo? Para a gente lembrar como é a fórmula. Então, eu tenho que minha S, no caso que eu quero a soma dos 6 primeiros termos, vai ser o meu A1 vezes 1 menos Q, elevado no caso aqui a 6, certo? Dividindo por 1 menos Q. Aliás, aqui é... Pronto. Então, eu quero os 6 primeiros termos. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu preciso descobrir quem é esse meu Q, né? Porque o A1 eu tenho, que seria 100.000, preciso descobrir quem é a razão. Como está falando aqui de um aumento de 50%, e a gente já viu ali no exemplo anterior que eu tenho um crescimento, então se eu tenho um crescimento aqui, minha razão vai ser de 1,5. Professora, eu não entendi. Então vamos lá que eu vou construir aqui com vocês devagarzinho. Eu tenho meu primeiro acesso, foi 100.000, certo? Então, o primeiro acesso. Aí, no segundo mês... No segundo mês, o que é que eu tenho? Eu tenho meus 100.000 mais 50% de 100.000, porque não está aumentando 50%? E aí, vamos fazer aqui, ó, simplificação. Vou simplificar aqui, simplifiquei aqui. Quanto é a metade de 100.000, gente? É 50.000. Então, 100 mais 50.000 vai dar aqui 150.000. Foi o que eu tive aí no segundo mês. Aí a gente pode calcular aqui, ó, no terceiro mês. No terceiro mês. Então, o que é que eu ia ter? Eu ia ter 150.000. 150.000 mais o quê? Mais 50% de 150.000. Aí eu vou fazer aqui aparecer de novo a minha calculadora, certo? Para a gente ir ganhando tempo aqui nas nossas contas. Então, vou colocar aqui 50.000, vamos zerar aqui. Eu tenho 0,5 vezes 50.000. Isso vai dar aqui 25.000. Aliás, é vezes 150.000, né? Então, eu tenho 0,5 vezes 150.000. Isso aqui vai dar igual a 75.000,
mais 150 mil. Então, vai dar 225 mil. Vou escrever aqui para vocês, certo? Então, vou tirar aqui minha calculadora de novo. 225 mil. Bora lá. Igual a 225 mil. E aí, eu vou ter aqui uma sequência também, tá, gente? Eu tenho aqui, o primeiro termo foi 100 mil. O segundo termo, 150 mil. O terceiro termo foi 225 mil. E aí, continua, certo? Até o meu sexto mês, que é o que eu quero saber. Só que, quem seria essa razão? Como é que eu faço para descobrir a razão? Eu sei que 100 mil vezes um Q aqui vai dar 150 mil. Mas vezes quanto? Aí é isso que eu quero saber. Então, eu vou pegar o meu segundo termo e dividir pelo primeiro. Vamos aqui, apareceu de novo minha calculadora, vou tirar ela aqui do meio. Então, vamos fazer. Eu tenho, por exemplo, aqui agora 150 mil dividido por 100 mil. Isso vai dar igual a 1,5, que foi o que eu falei a vocês que seria a nossa taxa de crescimento. Então, Q aqui vai ser 1,5, certo? Porque tem uma taxa de crescimento constante. E agora vamos usar a fórmula. Então, eu tenho que S6 vai ser igual ao meu A1 vezes 1 menos Q elevado a 6 sobre 1 menos Q. E aí, vamos fazer aqui as substituições. A1 vai ser 100 mil vezes 1 menos 1,5 elevado a 6 sobre 1 menos 1,5. E aqui é claro que eu vou precisar novamente da ajuda da calculadora. Então, vou colocar aqui meus 100 mil vezes 1 menos 1,5 elevado a 6 sobre 1 menos 1,5 vai dar menos 0,5. E aí, agora, eu vou aqui fazer aparecer minha calculadora para a gente fazer isso aqui juntinho. Deixa eu colocar ela aqui, certo? Vamos diminuir e vou aumentar. Melhor. Aumentar e vamos fazer aqui. Eu primeiro preciso saber quanto é que seria 1,5 elevado a 6, certo? Por quê? Primeiro a gente resolve a potenciação. Ah, professora, eu pensei que a gente podia simplificar aqui, ó. 1,5 com esse 1,5 aqui de baixo. Não, não pode, certo? Primeiro resolve potenciação, para depois resolver o que está aqui dentro do parêntese, para depois multiplicar ou dividir, beleza? Então, seguindo aqui a ordem, 1,5 elevado a 6 vai dar esse valor daqui, beleza? E aí, vamos lá, aqui para a nossa continha. Então, eu vou fazer agora esse valor, então vai ficar 1 menos isso que tem aqui na calculadora. Só que quando eu fizer 1 menos o que está aqui na calculadora, o que é que vai me dar? Vai me dar um número negativo. Então, para facilitar, eu vou fazer aqui menos 1, mas eu sei que isso aqui vai dar um número negativo. Então, vai dar menos 10,39065. Então, vou anotar, certo? Vai dar aqui igual a 100 mil. 1, 2, 3, 4, 5, vezes menos 10, vamos olhar aqui, vírgula 39065, vírgula 39065. Ok. Dividido por quanto? Dividido por menos 0,5. Dividido por menos 0,5. Aí agora eu vou pegar aqui minha calculadora, que já está aqui com esse número. Quando eu dividir negativo por negativo, vai dar positivo. Então, eu só vou fazer o seguinte, dividir aqui, vou dividir aqui o meu 10.000,39065. Vou multiplicar logo por 100 mil, certo? Quando eu multiplicar aqui por 100 mil, vai dar igual a isso daqui. Agora, eu vou dividir por 0,5. Então, aqui vai me dar
2.078.130. Então, vou anotar aqui, 2.078.130. Então, essa daqui, gente, é a quantidade de todos os acessos que eu tive, certo? Nos 6 primeiros meses aí da campanha publicitária. Beleza? E aí, vamos para a próxima. A gente pode ter também a soma dos termos de uma PG infinita. E aí você pensa, oxe, como é que eu vou somar infinito? Infinito, se eu somar infinitos números, é óbvio que vai dar infinito. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que nem sempre é tão óbvio assim. Então, eu tenho aqui uma PG, a soma dos infinitos termos de uma PG vai ser dada por A1 sobre 1 menos Q. Mas presta atenção aqui, ó, nessa observação, que o módulo de Q tem que estar entre 0 e 1, certo? Então, Q tem que estar entre esses valores daqui. E aí, bora lá. Tenho aqui, calcule a soma da PG, e aí eu tenho 1/2, 1/4, 1/8. Então, vamos primeiro calcular aqui quem seria a minha razão. Então, a razão seria o meu A2 sobre o A1. Então, quem é o A2? É 1/4, dividido por A1, que é 1/2. Então, como é que a gente divide fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai dar 1/2. Beleza, então satisfez lá a minha restrição da fórmula da soma. E como é que eu vou somar? Vamos olhar aqui para uma ideia geométrica, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, imagina que a gente tem um quadrado de lado 1, e a minha sequência, ó, peguei a metade do lado de um quadrado, mais a metade, mais a metade, mais a metade, mais a metade, mais a metade. E eu posso continuar esse processo aqui infinitamente, certo, gente? Então, quando eu somar tudo que eu tenho aqui, então, intuitivamente, a gente tem o quê? Que vai me dar a minha unidade inteira. E pela fórmula da soma, como é que a gente faria? Então, eu tenho que soma vai ser igual o meu A1 sobre o quê? 1 menos Q. E aí, quem seria meu A1? O A1 aqui é 1/2. Sobre 1 menos, quem é a razão? A gente já calculou que seria 1/2. Então, eu tenho aqui, ó, 1/2 sobre 1 menos 1/2. Então, eu tenho 1 inteiro menos a metade, vai dar o quê? A metade. E 1/2 dividido por 1/2 é 1. Então, percebam que apesar de estar somando infinitos termos, a gente consegue calcular o valor dessa soma, que é igual a 1. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.